Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam animados, empolgados para aquilo que a gente está fazendo aqui. Nós estamos assim, não é uma brincadeira, não é algo fútil ou algo pequeno, mas nós estamos tentando buscar em Deus, trazer a vontade do céu para a terra, assim como Jesus ordenou, assim como Jesus nos ensinou a fazer lá na oração do Pai Nosso de Mateus 6. Quando a gente vai orar ali, a gente fala assim: seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como ela é no céu. Ou seja, a gente acessa o que já está estabelecido no céu e a gente traz para a realidade aqui na terra. Esse é o motivo. Quando Jesus pede para a gente entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao Pai Nosso, Ele está querendo que nós acessamos uma porção do céu a respeito de quem nós somos. O Espírito Santo de Deus, ele já viu o nosso futuro. E ele não quer que a gente ande perdido, ele quer que a gente ande posicionado, ele quer que a gente ande num lugar de sabedoria e de conhecimento daquilo que ele tem para nós. Pelo menos uma certa porção. Mas muitas vezes aquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, não vai fazer sentido para a gente. E muitas vezes vai na contramão daquilo que nós planejamos, daquilo que nós estávamos ali no governo da nossa vida tentando resolver. Então, assim, se prepare, talvez, para que o Senhor também te contrarie, para que o Senhor ele não faça a sua vontade. Não é que você está fazendo um projeto para comprar um carro no ano que vem, porque essa é a vontade que você estabeleceu para o ano que vem. Talvez o Senhor ele não tenha um carro para você, mas ele tenha um ministério. Talvez ele tenha dons que ele queira depositar na sua vida. Talvez ele queira te levar a um nível de profundo, um nível mais profundo de quem ele é. E para isso você precisa de revelação da palavra, você precisa de obediência. Amém? Coloca um louvor aí no fundo do seu quarto, entra num lugarzinho secreto, entra num ambiente que você vai poder ouvir, um ambiente que você vai poder chorar, um ambiente que você vai poder conversar com o Senhor, sabe? Um momento que você vai poder expor um pouco de quem você é, para que Ele possa revelar um pouco de quem Ele é. E assim a gente vai construindo uma jornada de intimidade com Deus. Amém? Lembra que eu falei que hoje a gente tem o objetivo desse mês despertar um mês de conexão, porque estamos numa consagração, estamos buscando algo de Deus. Então qualquer hora é hora para o Espírito Santo falar. Você pode estar na academia com a mente no céu e o Espírito Santo pode falar contigo. Você pode estar no trânsito com a mente no céu e o Senhor vai ministrar no seu coração. Você pode estar fazendo compra com a mente no céu e o Senhor vai ministrar no seu coração. Então entenda, qualquer hora é hora para o Espírito Santo ministrar no seu coração. Você está se consagrando, você está dedicando esse tempo de busca para que o Senhor se revele a você, para que você possa alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Então não é uma coisa pequena, não é uma coisa ínfima, é uma coisa poderosa. E a gente tem que reconhecer isso, amém? O tema que eu separei hoje é que a gente precisa entender a posição que a gente está hoje. Nós estamos em Deus ou estamos fora dele? Estamos totalmente submersos no Senhor ou estamos fora dele? Precisamos alinhar algumas coisas ainda? O que a gente precisa fazer? A leitura, a gente vai ler em 1 João, do capítulo 2, do versículo 27, até o versículo 6 do capítulo 3. 2, 27, até o 6 do capítulo 3. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam de que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Isso aqui a gente já quebra aquilo de eu não tô pronto, né? Eu não tô preparado, eu não sou capaz, eu não consigo. Olha quem te ensina, gente. Olha quem te ensina. Nossa! E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. Aquilo que o Senhor te chama é porque você já está pronto para usufruir daquilo. É que você já está pronto para exercer aquilo. Então não negue. Não negue se o Senhor está te conduzindo a um nível ministerial mais profundo. Deixa eu passar o anúncio aqui do YouTube.
Aí foi. Então a gente tem que entender que quem vai nos ensinar é o Espírito Santo, mas a gente só vai conseguir receber do que ele está ensinando quando a gente se submete a receber. E quando você se submete? Quando você decide obedecer e submeter a sua vontade à vontade dele. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se alguém que é justo, reconheça também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. A justiça de Deus, né, gente? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Todo aquele que tem essa esperança, nele purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês saibam que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece no pecado não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a sua palavra, essa é a porção de revelação que o Senhor tem para nos dar hoje, Jesus. Que possamos entender, papai, onde estávamos quando o Senhor nos resgatou. Que possamos entender, Pai, onde estamos hoje, Senhor. Que possamos ter a tua obra, papai, de justiça revelada no nosso entendimento e no nosso coração hoje, Jesus. Quebra, papai, dos nossos olhos, papai, todas as escamas, os tapões dos nossos ouvidos, papai, que eles possam ser removidos, papai, e que toda a terra infértil do nosso coração, papai, ela possa se tornar fértil no dia de hoje, papai. Tira, papai, todas as escamas, quebra, papai, todos os paredões, todas as fortalezas, papai, da nossa mente, Jesus. Nos colocamos disponível diante do teu Santo Espírito, para que o Senhor ministre, para que o Senhor, papai, passe o arado, papai, no nosso coração, e que deixe ele um solo fértil, papai, e que possamos ter essa revelação, que somos filhos de Deus, que somos adotados, papai, que temos a paternidade do Senhor em nossos corações, que fomos justificados, lavados e remidos no seu sangue, Jesus, e que queremos que o Senhor sonde o nosso coração, sonde o nosso entendimento, para que se há algum caminho mau, Senhor, o Senhor venha nos conduzir definitivamente, Pai, para os seus caminhos eternos. É assim que eu oro, papai, pela vida de cada irmão que está aqui, se disponibilizando e entender um pouco mais de quem o Senhor é e dos seus propósitos. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Revista a vida dos meus irmãos com a sua armadura, Jesus. Proteja tudo aquilo que leva o nome e o sangue de cada um. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, pela autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Separou uma água, um café? Eu não vou demorar muito, eu prometo. Fui fazer um café individual. Olha o tamanho do café que eu fiz, gente. Como eu disse, né? Precisamos entender a posição que estamos hoje e lemos, né? Aí, 1 João 2 e 3. Final de 2 e comecinho do 3. E todo aquele que tem a esperança purifica-se a si mesmo, porque ele é puro. Nós temos qual esperança, gente? De no último dia a gente se encontrar com ele. A gente tem que ter essa convicção de que fomos resgatados. Outrora nós estávamos mortos espiritualmente, estávamos submersos ao reino das trevas, estávamos ali totalmente perdidos. E eu quero trazer alguns princípios para que você entenda isso. Quando o Senhor ele cria o homem, né? A gente tem que entender, eu fui salvo do quê e eu fui salvo para quê? Eu preciso entender a base, né, e os fundamentos da nossa salvação. Nós precisamos entender que fomos salvos da perdição, da morte eterna. Nós somos salvos da separação de Deus.
Por que aqui esse texto enfatiza tanto sobre o pecado? Sobre aquele que pratica o pecado, anda praticando o pecado, ainda não está nele. Nós precisamos entender que o pecado, no seu original, ele significa separação. Separação de Deus. O homem, ele foi separado de Deus quando pecou. O homem, ele foi criado ali no jardim como representante de Deus, representante da glória manifesta de Deus sobre toda a criação. O homem, ele tinha uma procuração outorgada por Deus para que ele representasse o Senhor. Ele era Deus na terra. O Senhor o elegeu como representante da sua glória, do seu poder, da sua manifestação de conhecimento e de autoridade. Isso foi o que nós tínhamos na nossa aliança adâmica, na nossa aliança original. Deus, ele queria que nós fôssemos totalmente representantes seus aqui. Mas a gente sabe que a única condição para que o homem permanecesse em Deus era que ele não pecasse, que ele não desobedecesse, que ele não separasse de Deus. Por quê, gente? A gente precisa entender que Deus, ele é um Deus justo e ele é um Deus de legalidade, ele não é um Deus de ilegalidade. Ele jamais obrigaria o homem a permanecer nele, porque assim ele seria um Deus ditador e não um Deus de amor. Mas o Senhor, ele sempre quer que nós nos colocamos nessa posição de escolhê-lo todos os dias da nossa vida. Foi o que ele fez com Adão. Ele falou: Adão, as condições são essas, mas se você comer do fruto, certamente você morrerá. Porque o Senhor, ele queria que Adão, ele tivesse essa escolha. Você pode permanecer vivo em mim, cumprindo o seu propósito original, ou você pode se separar e conduzir os seus próprios caminhos. É você quem vai escolher, Adão. E a gente sabe que Adão peca. Adão, ele desobedece. Ele se separa de Deus. Ele rasga a procuração que o Senhor tinha outorgado para ele. Ele simplesmente descarta aquilo que Deus fez e aquilo que Deus tinha criado originalmente para ele. O homem, ele era conectado perfeitamente com Deus. Era uma aliança perfeita. Você imagina a presença no jardim. Como que o homem, ele... Meu Deus, gente, sem pecado, sem separação alguma, sem tendências carnais alguma. Você tem noção disso? É a aliança perfeita. Aliança perfeita. E ela foi totalmente quebrada no jardim. E quando ela é quebrada, o homem, ele se separa de Deus. A gente vê, a primeira vez, a misericórdia de Deus manifesta, porque o homem não morre fisicamente. Porque eu fico imaginando o Senhor, quando Adão peca, ele não olha somente para Adão. Ele poderia matar Adão e Eva, começar o projeto do zero, resetar, ok? Só que quando o Senhor, ele cria o homem, lá em Gênesis, que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ali Deus está criando o espírito do homem. E depois ele forma o homem do pó da terra. Quando o Senhor cria o homem, ele cria o espírito do homem primeiro. E eu creio que ali a gente tem essa linha teológica no carisma de que o Senhor, ele cria o espírito de toda a humanidade. Porque nós estamos juntos com ele desde sempre, quando ele gerou a humanidade. Então, quando ele vê Adão totalmente separado dele, ele pensa: como que eu vou projetar agora todos os outros que foram criados? Como que eu vou projetar todos os outros que foram criados? Por isso que a gente entra em ação ali o plano da redenção. A palavra fala que o cordeiro, ele foi imolado desde a fundação do mundo. A gente sabe que quando Adão peca, ele se esconde do Senhor. E Deus vai lá, mata o animal, coloca as vestes no Adão e na Eva, e depois o Senhor vem e conversa e decreta, as maldições do pecado. E ali, antes de Deus declarar isso, ele primeiro fez as vestes. O que isso significa, gente? Significa que um animal, que sangue, precisava ser derramado para que o homem se tornasse apetitável na presença de Deus, para que o homem se tornasse apresentável diante de Deus. Mas aquela solução ali era totalmente provisória, porque a gente sabe, em Hebreus fala que sangues de cordeiro, sangues de animais jamais vão ser possíveis para solucionar o problema do pecado da humanidade. Tinha que ser um homem, Mas como sempre, nós não resolvemos os nossos problemas e a solução foi ele quem mandou, foi o próprio Cristo.
E nós já nascemos nessa natureza caída. Não tinha como ser um homem já nascido aqui. Não tinha condição de ser. Porque já nascemos separados de Deus. Toda a humanidade se viu separada de Deus. Porque Deus estabeleceu um princípio em Gênesis. Cada um reproduza conforme a sua espécie. Adão, conectado com Deus, reproduziria homens conectados com Deus. Adão, em pecado, separado de Deus, ele só poderia reproduzir pessoas separadas de Deus. Então já fomos separados, já nascemos nessa situação de condenação, já nascemos nessa situação de pecado. Por isso que a natureza adâmica, ela sempre é manifesta desde quando a gente é muito pequeno. É a inveja, é as brigas, é as contendas, as birras, as disputas, os ciúmes, tudo isso já vem embutido na nossa natureza. Porque o que é perfeito, gente, é só aquilo que é espiritual. Adão, ele só vivia um estado de perfeição quando ele estava totalmente conectado com Deus. Então, o Senhor, ele traz a solução, que a gente sabe que é o nosso Senhor Jesus. Jesus, ele foi feito de uma forma sobrenatural. A gente chama ele de segundo Adão. Porque assim como Adão veio numa situação plena e teve a oportunidade de resistir ao pecado e não resistiu, Jesus, ele também veio nessa condição. Ele não tinha sangue de José nem de Maria. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. A natureza dele era humana, mas divinamente colocada ali. Ele veio da mulher. Foi no ventre de Maria que ele foi colocado. Mas ele tinha essa incorrupção. E ele foi tentado, provado e aprovado. E resistiu a toda a tentação. E quando ele foi pregado no madeiro, aquele sangue vertido daquele homem justo, que era Deus, se reduziu a nada para poder morrer no meu e no seu lugar. E aquele sangue, sim, teve a capacidade de limpar o meu e o seu pecado diante de Deus, a ponto de nos tornar puros, justificados, e podemos agora acessar o trono da graça, podemos acessar a vontade de Deus, podemos acessar a presença de Deus sem sermos fulminados. Lembra no Velho Testamento? Se alguém tocasse na arca em pecado, era fulminado. Se alguém entrasse no Santo dos Santos naquela condição de pecado, era fulminado. Hoje eu e você podemos fechar a porta do nosso quarto e orar, e a presença vem, e a gente não morre, a gente não é fulminado, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. Isso foi a justiça de Deus, impressa e resumida em Cristo Jesus. Fomos resgatados daquela condição que estamos por conta do que Adão fez, para agora, de novo, ao reino de Deus. Então a gente acessa o reino de Deus, a gente acessa a salvação quando a gente aceita Jesus e aceita a obra que ele fez na cruz por nós. Mas precisamos entender que a gente não tem essa salvação, essa redenção somente para acessar a vida eterna. A gente passa agora a ser embaixadores de Cristo e passamos a ter acesso à vontade de Deus para as nossas vidas. Mas a gente precisa decidir todos os dias buscar qual é essa vontade. Quantas vezes a gente não aceita o Senhor, passa anos na igreja vivendo as nossas próprias vontades, adorando ao Senhor, mas de uma forma rasa, e nunca sabemos e descobrimos aquilo que Deus tem pra gente. Então a gente precisa entender que quanto mais nós sabemos quem Ele é, quanto mais nós buscamos fazê-lo conhecido, mais nós sabemos quem nós somos. Porque já fomos desenhados desde a fundação do mundo. Todos os nossos dias já está escrito no livro dele. E nós precisamos acessar essa realidade. Nós precisamos buscar essa realidade. E nós fomos salvos para sermos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. Lembra? Antes nossa vida era gerida por aquilo que era natural, por aquilo que era temporário. Agora transportados para um reino eterno. Porque o nosso espírito, como eu disse, é eterno. Gerado lá, desde o início. Então a gente precisa entender que a nossa realidade, a nossa perspectiva, ela está na onde agora? Ela está na eternidade. Precisamos buscar a eternidade todos os dias. Ela é o nosso alvo. Porque é lá que nós vamos nos encontrar com Ele. E quando nos encontrarmos com Ele, precisamos estar dignos. É o que fala no texto que a gente leu. Quando Ele for revelado a nós, a gente vai ver que a gente vai estar como Ele é. Porque ali, na glorificação do nosso corpo carnal, gente, a gente vai estar livre do pecado de novo. De novo, assim como era no início.
totalmente livre dessa natureza que nos afasta de Deus. A nossa natureza ela sempre vai tender para os prazeres, para aquilo que é carnal, mas o nosso espírito ele está pronto. E você agora tem duas naturezas. Você antes só tinha natureza carnal. A partir do momento que você aceita o Senhor, o seu espírito ele é vivificado. Então a natureza que você mais alimentar, ela vai dominar os seus atos, a sua conduta. E quando seus olhos estão fitos na eternidade, você entende que tudo aqui é breve, momentâneo e passageiro. Então não vai fazer diferença. Então você consegue manter os olhos fitos no Senhor, porque você entendeu que você é eterno e que o alvo está lá na frente. Amém? Gente do céu, vamos ver se tem mais alguma coisa para falar. Precisamos avançar esse nível de entendimento a respeito da nossa salvação, entendeu? Se eu compreendo bem isso, eu consigo usufruir de esperança. Nosso foco é o quê? É a eternidade. Tudo aqui é leve, momentâneo e passageiro. Amém? Gente, esse foi o vídeo de hoje. 20 minutinhos. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um áudio de oração agora. E eu vou mandar um pouco do que a gente falou escrito. Mas eu não vou mandar quase nada, porque o que eu tô escrito aqui, gente, vocês vão ver que não tem nada do que eu falei. E assim, é o vídeo mesmo. E eu vou tentar pontuar alguns tópicos que eu não expus aqui, que seja necessário para vocês, a respeito desse entendimento. Amém?